Gente, vocês já devem ter lido ali aqueles números, né? Top 10 Netflix, mais de 40 milhões de fãs no YouTube. Eu até olhei e falei, gente, será que está certo no meu roteiro? Fui conferir ali, são números impressionantes, né? Mas esses resultados, claro, que não vieram à toa para a Totó, eles são fruto de trabalho, de decisões acertadas. E a gente vai entender como isso aconteceu, conhecendo a fundo esse case, com os nossos convidados dessa nossa próxima palestra, que são o Armando Colucci, diretor da Totói, e a Isadora Lemes, head writer da Totói. E depois da apresentação deles, a gente pode conversar todos juntos, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Então, Armando e Isadora, sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigado, Fernanda. É com Boa vocês. Tarde. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente está muito feliz com o convite da Abrim e todo o time de comunicação pelo convite, poder contar um pouquinho da nossa trajetória, agradecer também algumas pessoas, poucas pessoas do time extenso que a gente tem e que são responsáveis por esse sucesso todo. E eu vou dividir esse momento com a Isadora, que é a nossa chefe roteirista, responsável pela área de criação. E é isso, vamos bater um papo, beleza? Obrigado, viu? Boa tarde, gente. Sou Isadora Lemes, chefe de roteiro aqui da Totói. Para começar, a gente queria passar um vídeo contando um pouquinho da nossa história, retrospectiva de como foi o ano da Totói em 2022. Foi um ano incrível para a Totói. Olha só, atingimos a marca de 40 milhões de inscritos. Este número é 5 vezes maior que a população total de Nova York. Lançamos conteúdos em 5 novos idiomas: árabe, francês, indonésio, russo e hindi. Criamos nosso escritório no metaverso. Expandimos nossa presença digital. Estreamos em 56 países pela Netflix e conquistamos top 10 conteúdos mais vistos na América Latina. E não acaba por aí. A Totói está sempre presente com você. Quando você assiste o YouTube, maratona Netflix, se diverte na Zumu, ouve o Spotify, decola com a Go Online, brinca com a Box Kids e voa com a Azul. Estreamos nossa nova série, Sara, com recorde de audiência, mais de 5 milhões de views. Em 2022, ultrapassamos as telinhas e ganhamos o mundo real, levando educação e diversão para toda a família. Divertimos aeroportos de todo o Brasil. Marcamos presença no Museu Catavento, maior museu infantil da América Latina, com 2 exposições que conquistaram recorde de público dentre as mais de 70 atrações do museu. Realizamos o Festival de Cinema do José Comilão nas fábricas de cultura de todo o estado de São Paulo e participamos de grandes feiras e eventos corporativos. Em 2022, expandimos nosso time de talentos. E por falar em talentos, sabia que a Totói tem uma equipe de especialistas para garantir conteúdo seguro, original e educativo para toda a nossa audiência? Dentre esses especialistas está a nossa supervisora pedagógica, Monique de Heisler, PhD e doutora em Educação Infantil pela USP, e a doutora Yasmin Vilela, médica pediatra especialista em desenvolvimento infanto-juvenil. Todo esse carinho e cuidado na construção dos nossos conteúdos foi reconhecido internacionalmente. Ganhamos o Festival Awards, prêmio americano como melhor curta-metragem de animação em Los Angeles, além de dezenas de indicações e seleções no mercado internacional. Esse é apenas o começo. Em 2023, vamos construir novas e grandes histórias. Bom, pessoal, esse é um pedacinho aí da nossa história, das nossas conquistas, mas acho que o mais importante para dividir com vocês é que antes de todas essas conquistas acontecerem, existia um propósito, né? Eu vou pedir ajuda aqui de alguém que esteja nos escutando para entender esse propósito. Tem alguém aqui que é pai ou mãe nos ouvindo? Se puder levantar a mão. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Como? Verônica? Quantos filhos você tem? Existe algo hoje, Verônica, no seu dia a dia mais desafiador ou importante que a criação dos seus filhos? Você, como seu nome? Como? Irani? Irani, quantos filhos você tem? 2 também? Tem alguma coisa mais importante no seu dia a dia ou desafiadora que criar seus filhos?
Pois é. Essa é uma questão que não cabe só a vocês duas. É uma questão universal. E a Totói, de posse dessa informação, criou o seu propósito. Antes da marca, antes do próprio conteúdo, antes da empresa, antes do time. E esse propósito é ajudar pais e mães, através de um conteúdo educativo, nessa difícil missão de construir um ser humano produtivo, feliz e saudável para o futuro. Então, a gente sempre fala sobre isso. Claro que todo esse carinho, esse cuidado, hoje significam também números comerciais, que a gente também vai tratar aqui. A feira é sobre isso, mas é importante a gente começar com essa mensagem, tá? Sobre o nosso propósito. Então, vocês vão ver a marca Totói Kids sempre muito atrelada a causas sociais. A gente, para começar esse papo, vai mostrar um vídeo sobre uma campanha social que a gente começou a fazer no início desse ano, que a nossa roteirista Isadora vai falar um pouquinho para vocês. Bom, gente. O som tá bom não, né? Tá dando um eco, né? Tá. Boa. Obrigado. Aí, ó, quem sabe, sabe. Obrigada. Bom, gente, a gente vai passar um vídeo explicando um pouquinho sobre essa ação que o Armando falou. No início de 2023, a gente se uniu à Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, que é uma das maiores orquestras aqui de São Paulo, que tira crianças da periferia com o objetivo de trazer elas para o mundo da arte, ensinando música e transformando a vida dessas crianças. E a gente quis fazer essa ação em conjunto com a orquestra, porque justamente a missão da orquestra está muito próxima, é muito parecida com a missão da Totói. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui do que foi o making-off dessa ação, que muito em breve vocês vão poder ver o lançamento desse projeto. Uma orquestra, numa favela, ela tem que ter uma finalidade. E essa finalidade, em primeiro lugar, tem que ser a transformação. A Totói, ela seguiu por um caminho onde ela tem responsabilidade, onde ela procura transformação, consciência. Eu me sinto muito feliz em fazer música, ainda mais para as crianças, porque eu comecei num projeto onde tirava as crianças da rua, né? Essa música vai chegar a milhões de crianças do mundo inteiro e vai inspirá-las. Jamais, com 8 anos, eu ia pensar que eu trabalharia com isso no futuro. Na parede da orquestra tem escrito 2 palavras: amor e comprometimento. Então, quando você vê que a música que a Orquestra de Paraisópolis fez vai atingir tantas crianças, eu fico muito feliz e muito emocionado. Nós estamos com isso, cumprindo exatamente o que a gente sonhou lá atrás, há 13 anos atrás. Tenha coragem, é hora de compor a sua história. Bom, pessoal, pegando o gancho aí na fala do maestro, né, consciência e transformação, a Totói, ela vive uma história de consciência e transformação. Ao longo dos anos, a gente vai falar agora um pouquinho sobre como tudo começou. Em 2017, quando a Totói lança o seu primeiro canal digital, que é o YouTube, por que nós escolhemos essa plataforma? Porque hoje, quando a gente pensa no mundo do streaming, que é o mesmo mundo do YouTube, ela é a plataforma mais democrática, sob o ponto de vista de acesso. É claro que a gente ainda assim precisa ter a internet para fazer o consumo dela, mas quando a gente pensa nesses streamings por assinatura, ela é muito mais democrática. Então, para nós era muito importante que o nosso propósito, o nosso objetivo chegasse ao maior número de lares possíveis. A Totói começa em 2017, a gente pode passar aqui o próximo, lançando canais em 3 idiomas, português, inglês e o espanhol. Ao longo desses anos, a gente também lançou canais originários e proprietários da Totói em mais 5 idiomas, russo, árabe, francês, indonésio e hindi, por enquanto, também na plataforma YouTube. Depois disso, nós expandimos também a nossa distribuição para mais de 40 plataformas, isso sem abrir mão do nosso conteúdo 100% disponível na plataforma YouTube. É uma designação comercial nossa, né? A gente assume todos os prós e contras em relação a isso.
Podemos passar para o próximo, Isa, por favor? E aí a gente chegou ao título, né, que já em alguns momentos pela mídia saiu de Totói a líder em contação de histórias, né, educativas e originais. No nosso conteúdo, a criança literalmente ela aprende e se diverte. Quando a gente fala sobre o conteúdo infantil, a gente tem duas grandes searas. O entretenimento puro e simples, que tem uma alta performance, a criançada adora, e os pais nem sempre, e esse é um desafio para quem produz conteúdo. E você tem o conteúdo pedagógico, que os pais amam, mas as crianças, quem é pai e mãe aqui, vão saber que nem sempre. E a Totói falou, cara, a gente tem uma audiência gigantesca, hoje nos nossos canais diretos e próprios, são pelo menos 40 milhões de famílias que escolheram o nosso conteúdo e escolhem diariamente. Como a gente entregar mais do que o conteúdo, né? Como a gente poder contribuir, lembrar do nosso propósito, que eu pedi ajuda aqui para a Verônica, para a gente entender. E a gente falou, bom, vamos unir o que é a educação do futuro. Quando a gente pensa na educação do futuro, a gente vai pensar em tudo aquilo que a educação pedagógica não contempla, que são as habilidades sociocomportamentais, os famosos soft skills, né? A capacidade de resolução de problema, autoestima, resiliência e tantos outros valores imprescindíveis para um ser humano atingir o sucesso na vida. E foi por esse caminho que a Totói foi. Uma educação comportamental, sem abrir mão do entretenimento, mas sem abrir mão de entregar aquilo que o mercado de trabalho e a sociedade espera de um ser humano positivo, produtivo, feliz e contributivo. A Isadora vai falar um pouco mais do nosso processo criativo, das pessoas que nós temos na equipe também, para vocês entenderem um pouco mais desse processo. Bom, gente, criar conteúdo para criança é um processo bem desafiador, porque as crianças, elas aprendem através do exemplo e elas se espelham no que elas assistem. Então, a Totói tem um cuidado muito grande e uma responsabilidade para que a gente possa... Isso não está estranho? Melhor. A gente tem esse cuidado e essa responsabilidade para entregar conteúdo que, de fato, impacte positivamente a vida dessas crianças. Para isso, a gente conta com um time de especialistas, não só da área de roteiro, que sabe fazer conteúdo para criança, mas também um time de especialistas de diversas áreas desse universo infantil. A gente trabalha com pediatras, como a doutora Yasmin, que vocês podem ver aqui, psiquiatras, especialistas em comportamento infantil. Todos os roteiros, todas as histórias passam pela supervisão da doutora Monique, que é uma especialista em pedagogia, para que, de fato, a gente possa ter a segurança de que a gente está cumprindo o nosso propósito e está levando entretenimento aliado à educação. Então, é um processo que vai desde o roteiro, desde a sinopse, cada detalhezinho, cada estudo de personagem, até decisões como cor de cenário, estética do personagem, tudo isso é muito complexo, porque a gente sabe que uma criança ela é uma pessoa em desenvolvimento, então cada detalhezinho merece um olhar bem crítico. E por isso que a gente tem esse time incrível para ter realmente esse cuidado e essa responsabilidade com os nossos conteúdos. É importante dizer, né, que todo esse processo criativo que foge do senso comum, do processo criativo de uma produtora audiovisual, tem seus prós e contras. Mas agora, já há muitos anos nessa caminhada, a gente pode ver a colheita de muitos frutos. Então, quando a gente recebe a mensagem de pais e mães falando de uma experiência real, como a gente, por exemplo, tem o depoimento da mãe de um menino autista dizendo que o filho passou a ingerir alimentos sólidos em razão do nosso conteúdo, por seguir o exemplo do nosso personagem, a gente vê que toda essa trajetória, todo esse esforço, porque é um esforço, vocês imaginam que o roteirista ele tem um criativo imenso e um foco específico em contar uma boa história, e você tem todos esses outros profissionais da área da saúde, nutrição e etc., com outro objetivo. Mas a gente vê um saldo muito positivo, assim, principalmente pela escala que hoje a gente tem no nosso conteúdo, o alcance que ele tem. Tá?
Isso tudo, gente, também para nossa felicidade, mesmo com muito desencorajamento, às vezes, de faz só sorrir que tá bom. O resultado final do nosso produto, ele é uma criança sorrindo, sem dúvida. Mas a gente entrega mais do que esse sorriso. Isso se reflete em números, tá? Hoje no Brasil nós somos o 15º maior canal em número de inscritos de qualquer segmento, adulto ou infantil. A gente tem uma média de 100 mil novos inscritos por semana. Eu achei que era mês, desculpa. Não estou acompanhando também os números. Próximo, por favor. Nós, falando só isso do canal brasileiro, nós temos 11 bilhões de visualizações e mais de 20 milhões de inscritos. São mais de 70 bilhões em todo o mundo, tá? Aqui mais um pouco também. Então, somos mais de 10 milhões de horas assistidas. Também, tudo isso alimenta uma cadeia digital super importante hoje para qualquer negócio, né? Então, nós temos aí presença no TikTok, que é a nova rede do momento aí da molecada, Instagram, uma comunicação mais direta com pais e mães. E agora a Isa vai falar um pouquinho sobre os nossos cases, tá? Sobre as nossas séries e iniciativas. Bom, gente, a gente tem aqui, te trouxe 3 séries de sucesso da Totói. O primeiro é o José Comilão, que eu acredito que alguns de vocês já conhecem. Ele é o nosso carro-chefe aqui da Totói. O José é um personagem muito querido aí pelas crianças. Ele estimula a alimentação saudável. Ele tem, além de estimular a alimentação saudável, a série dele também fala muito sobre essa conexão com a natureza, uma vida simples, sustentável. Então, o José é um grande amigo aí dos animais, da natureza, é um personagem bem querido. E todo esse carinho que a gente teve na construção da série do José fez com que a gente pudesse conseguir mais de 20 indicações em festivais internacionais do mundo inteiro. Então, é muito gratificante para a gente. A série da Sara, que a gente lançou agora no ano passado, é uma série que fala muito sobre esse aprendizado de soft skills, aborda também muita diversidade. Então, as próprias crianças da série, né, a Sara e as irmãs dela, aprendem brincando, que é o que a gente traz muito para o nosso público. E também foi muito gratificante que em poucos meses de lançamento a gente conseguiu já ser selecionado para festivais internacionais com a série da Sara. E o Música para Todos. Só para complementar, Isa, na última semana a gente ganhou um festival de Moscou com a série da Sara. Quando a Isa fala ali sobre diversidade, a gente fala sobre diversidade mesmo. O mundo ele mudou, né? E ele vem se transformando e nós vamos continuar se transformando também para atender esse novo mundo, essas novas gerações. Então, a Sara, ela tem 2 irmãs adotivas, com uma diferença ali de cor entre elas. Ela tem 2 irmãs pretas, uma avó imigrante italiana e ela é uma menina loira, branca. Então, a série já traz essa parte da representatividade, né, para naturalizar isso para as crianças. E o Música para Todos, que foi um projeto que a gente fez em conjunto com a Unicef, onde a gente convidou grandes nomes da música brasileira, como a Daniela Mercury, Vanessa Camargo, Elba Ramalho, para interpretar toda a série musical da Totói na língua brasileira de sinais. Porque o nosso objetivo é levar conteúdo acessível para milhões de crianças. Então, essa parceria com a Unicef foi muito gratificante por conta dessa expansão para, de fato, alcançar milhões de crianças que não têm acesso a conteúdos, né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, pelo menos 5 milhões de crianças têm surdez total e não têm acesso a nenhum tipo de conteúdo, nem nas plataformas mais democráticas como o YouTube. Né? Foi o grande motivador assim, da realização dessa campanha. E o Museu Catavento, né, que foi também um grande passo para a Totói, que a gente até trouxe ali no nosso vídeo retrospectiva,
que a gente pôde expandir a Totói para fora das telinhas, né? Então a gente tem feito cada vez mais ações como essa no mundo inteiro, que é de fato levar José Comilão, Sara, enfim, para fora das telinhas e ter esse contato direto com o nosso público mesmo. Agora o Armando vai poder falar aí para vocês um pouco do que aguarda para a gente aí nos próximos anos, né? Perfeito, Isa. Falar de criança é falar de futuro, né, gente? Então a gente precisa falar de futuro. Esse ano a Totói vai fazer um novo lançamento, uma nova série. Agora em short films, a gente tem visto aí o consumo de vídeos curtos, né? Viralizarem como no TikTok, Instagram. E a gente tem toda uma consciência sobre o consumo às telas e entende que o combate a esse consumo ele pode não ser efetivo para toda a população ou talvez para a maioria dela. Então a gente defende um consumo de qualidade do tempo nas telas. A gente tem dados, né, de todo o mercado que esse consumo de short filmes tem aumentado consideravelmente. Então nós vamos lançar uma série com a diretriz de Life Skill. E aí vou explicar um pouquinho o que é Life Skill. Mas nesses short filmes, em formatos de filmes de até 1 minuto. O Life Skill, gente, é tudo aquilo que é necessário para um dia a dia, para progressão positiva num dia a dia, mas que a escola pedagógica não abrange. Então, por exemplo, educação financeira. Alguém aqui estudou isso no colégio? Mas é extremamente importante, né? Você saber as regras de imposto do seu país, do seu estado. A gente se depara com jovens que vão fazer a sua primeira declaração de imposto de renda e não tem ideia como começar, como fazer, o que declarar. Regras de trânsito, também a gente tem ali na autoescola, mas você não tem uma expansão desse conhecimento, de respeito, de entendimento. Então, isso é um pouquinho de life skill, tá? Conhecimentos básicos jurídicos que são fundamentais e imprescindíveis. Hoje, para você brigar com um vizinho, você tem que saber um pouquinho de direito, né? Você tem um limite, né? E nada disso é ensinado na escola tradicional. Então, a gente vai lançar esse produto de maneira lúdica, como todos os produtos da Totói, focados em life skill. Então, é o grande lançamento, claro, além da continuação da série da Sara, da série do José Comilão. E agora, em abril, no dia 24 de abril, a gente lança em Brasília uma campanha nacional de vacinação, onde o nosso personagem José Comilão vai ser o representante dessa demanda vital e tão importante. É em conjunto com a Unicef, com a Sociedade Brasileira de Pediatria e de Imunização. Quando nos chegou esse convite, a gente se reuniu e falou, bom, a gente tem nas mãos agora o que é a missão mais importante da história das nossas vidas e da empresa. Só no Brasil essa é uma campanha nacional que vai ser estendida depois para a Latinoamérica, mas só no Brasil nós temos pelo menos 5 milhões de crianças sem nenhum tipo de vacina. Isso é algo muito sério. A gente está falando não é sobre o desenvolvimento, mas sim sobre a continuidade da vida. Então, no dia 24 de abril, a gente faz esse lançamento em Brasília, junto com o Ministério da Saúde também, dessa campanha de atualização vacinal. Então, esses são os 2 grandes lançamentos da Totói. Quero agradecer cada um que tirou aí um minuto de seu tempo para nos ouvir. E a gente fica agora disponível para perguntas, curiosidades, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Muito legal, gente. Obrigada pela apresentação. Vamos sentar? Vamos sentar para ouvir as perguntas da nossa plateia aqui dessa última palestra do dia. Quem vai querer começar? Aqui na frente. Eu queria perguntar se ele começou a ideia do projeto inicial do Totói Kids já como um produto para o YouTube, ou se ele foi desenvolvido através de uma linha de produtos físicos que desmembrou num canal, e em quanto tempo também o projeto se tornou autossustentável financeiramente, né? Porque a gente sabe que produzir e a monetização para o YouTube Kids é totalmente diferente do normal, né? Então tem vários fatores ali que limitam, então a gente quer saber em quanto tempo o projeto se tornou autossustentável financeiramente. Perfeito. O seu nome qual que é? Guilherme. Guilherme, obrigado, viu? Nada. Pela pergunta.
Guilherme, o produto ele nasceu antes de uma casa, tá? A gente não pensou, vai ser para o YouTube, vai ser para uma televisão, para o que vai ser. Existia realmente um propósito em realizar esse produto de apoio a pais e mães, famílias. E nós vimos no YouTube essa possibilidade de levar esse produto de maneira muito democrática. Então, mas antes nasceu o produto. Ficamos mais ou menos 2 meses pensando qual seria a casa desse produto e, em razão do entendimento da democracia desse produto, nós levamos para o YouTube. O projeto ele nasce com um formato inovador que não existia no mundo inteiro. Então, em pouco mais de 3 meses, nós já éramos mais de 3 milhões de inscritos, o que você falou muito bem sobre a mudança de monetização no YouTube. Não era uma realidade na época, tá? Isso é algo que aconteceu em 2019, com algumas mudanças de legislação, de publicidade infantil e etc. Não vou me ater aqui, porque é uma questão mais da plataforma, que eu não vou ter dados técnicos para dizer, mas na época não. Então, a partir do 3º mês, a gente pode dizer que a Totó já se transformou num negócio rentável. Legal. Eu tenho mais perguntas. Fique à vontade. Eu percebi também que vocês usaram traços diferentes nas linguagens de cada série. Por que vocês fizeram essa escolha e não uma unidade para todos para se identificar como marca? Eu acho que quando a gente fala isso, a gente está falando muito mais do outro do que da gente, né? Uhum. A gente escolher um traço unitário, uma unidade, é pensar muito dentro do próprio círculo, dentro do próprio casulo. Cada um de nós aqui acaba vivendo uma bolha, né? Não tem como a gente falar, eu vivo todos os mundos. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, e multidisciplinar mesmo, não só nas atividades, mas nos seus perfis, com opiniões diferentes e opiniões que valem para a decisão do traço, do editorial, da cor, da forma. Então, a gente entende o mundo como um lugar plural e estende isso para os nossos conteúdos. Legal. Agora, a última quando a gente vê o público infantil, é uma faixa muito extensa, né? Até ali, como o próprio YouTube fala, 13 anos. Como é que vocês dividem, acho que é mais para ela agora, na hora de criar os roteiros, o que vai para cada público? Tipo, esse vai para o de 0 a 2, esse vai para o de 2 a 7, esse é 10, 12. Como é que você pensa cada público dentro do infantil? Acho que... agora sim. Isso tudo é igual eu estava comentando antes sobre os especialistas. A gente faz uma pesquisa para entender o perfil de público. Dentro das nossas próprias séries, assim, a gente consegue ver essa diferença dos públicos, né? Então, a própria série da Sarah, por exemplo, é uma série que atinge mais meninas, porque a gente está ali vendo só personagens mulheres, e isso acaba que a criança se identifica. Então, a gente fez um estudo para isso, mas a gente já colocou aí nessa caixinha. Aí José com Milão é a mesma coisa. Então, é feita uma pesquisa realmente com a audiência, com o público, para entender até onde vai, qual é a faixa etária de cada série, né? Próxima pergunta, quem vai querer fazer? Alô, veio. Boa noite, tudo bom? Eu me chamo Valtur, prazer e parabéns pelo produto. Eu não conhecia, eu fui pesquisar antes da feira e fiquei atônito. Parabéns, muito bacana o quanto ele evoluiu. E eu fiquei agora, quando você respondeu para o nosso amigo, estupefato com os 3 meses. Eu sei que a época era outra, logicamente, o algoritmo ajudava por conta da monetização, aí os dados eram mais públicos, isso... Legal, mas qual foi a estratégia que vocês usaram para conseguir, em 3 meses, fazer com que o orgânico crescesse? Ou se tinha tráfego pago junto, se era uma coisa mais direcionada por cada público e tinha mídia de apoio? Como é que foi essa estratégia desses 3 meses aí? Eu sei que é uma pergunta um pouco mais
intrusiva, mas pode ser interessante. Perfeito. Bom, vamos lá. É importante dizer que até hoje a Totói nunca utilizou tráfego pago, tá? Então todo o nosso crescimento ele é orgânico e esse crescimento orgânico é o que nos motiva dia a dia a fazer ainda mais e caminhar na direção que nós caminhamos. Todo o mercado ele é muito tentador, gente. Então propostas, oportunidades, elas vão aparecendo na própria pandemia mesmo. Nós somos muito assediados para lançamento de produtos, os pais estavam em casa ali, desesperados por algum tipo de material, apoio para os seus filhos, e nós entendemos que a nossa entrega deveria ser outra, né? A gente sabia da amplitude da nossa audiência e com essa amplitude a diferença social, de possibilidade, inclusive financeira, que cada família poderia ter. E nós entregamos um conteúdo que ajudasse esses pais a lidar com esse momento. Mas em relação a essa estratégia dos 3 meses, eu preciso ser muito honesto em dizer que não existiu. Tá? Ela não aconteceu. A gente vai fazer isso e em 3 meses. Não existia esse marco, esse tempo para acontecer. Como hoje também não existe um marco, né? Hoje, em razão dessa campanha nacional que a gente está fazendo, junto com o Unicef, o Ministério Público da Saúde, a gente passa, né, para a sociedade, inclusive para o mercado, ter um valor diferente e positivo quando a gente fala sobre o aspecto de números. Também não foi uma estratégia, isso aconteceu. Então, é a resposta mais honesta que eu posso te dar. Tá bom? Obrigado. Quem mais quer perguntar? Aqui. Já vai chegar o microfone aí. Boa tarde, tudo bem? Eu não sei se eu entendi muito bem, então vou reproduzir. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Vocês comentaram no início que todo o conteúdo de vocês, 100% dele está disponível no YouTube, até pensando numa questão mais democrática, e o mesmo conteúdo disponível em plataformas pagas, tipo Netflix, Amazon e etc. E aí vocês até falaram que assumem o risco disso, né? Vocês têm alguma, por exemplo... Qual seria o benefício de vocês incluírem esses conteúdos numa plataforma paga, sendo que eles estão disponíveis no YouTube? Assim, como que vocês dividem isso? Certo. A sociedade ela consome de maneira muito diferente, né? Então, a gente sabe que existem pais e mães com possibilidades também financeiras diferentes. Então, a questão do YouTube é a maneira mais democrática. Eu adoraria poder mandar um telefone celular ou um aparelho de tablet para cada casa desse mundo inteiro com sinal de internet. A gente não pode fazer isso, infelizmente. Então, a gente vê no YouTube essa democratização. A escolha de ir para outras plataformas é pelo entendimento que a marca YouTube, por maior que seja, ela não atinge a totalidade do globo. Hoje, a gente está presente em todos os continentes do mundo. O YouTube tem variações de acesso em audiência para o público infantil em cada um desses continentes. Então, por isso, a gente optou por ir também para a plataforma paga. Como a gente tem pais também que gostam de um controle parental ainda mais assíduo, como tem essas plataformas pagas, mas lembrando também que o YouTube também tem o YouTube Kids, que também tem um controle parental igual ou melhor que qualquer streaming pago. Então, quanto mais longe chegar o nosso propósito, a mais pessoas, para nós mais interessante se torna. São públicos diferentes, sem sombra de dúvida. São públicos diferentes, mas com os mesmos anseios. E os pais com as mesmas questões, com o mesmo propósito, criar esses filhos para um futuro próspero e positivo. Próxima pergunta. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar pela importância e a preocupação do trabalho educativo. A gente vê hoje muita coisa na internet que a gente pega as crianças, muitas vezes, em programas que não é adequado. E assim, a gente vê que realmente tem uma preocupação inicial com a educação e com o que está sendo passado para as crianças. Então, parabéns por essa... como se diz, é um trabalho que
vai ser muito reproduzido dentro das casas das famílias. Então, queria também aqui perguntar a vocês sobre, referente ao aspecto do transtorno autismo, o que vocês têm pensado em trabalhar para que ajude, sabendo que essas crianças têm uma tendência maior a vícios, às telas, e o que vocês têm pensado em trabalhar para que também sejam melhor para as famílias, para os pais trabalhar e estar deixando mais os filhos à vontade a assistir? Qual que é o seu nome? GD. Como? GD. GD. Obrigado pela sua pergunta. Essa é uma preocupação nossa. E por isso, quando a gente mostrou um pouco sobre a questão da cadeia digital, que envolve todo o nosso conteúdo, é porque a gente entende que, por exemplo, no Instagram e no Facebook, são mídias onde a criança ela não está presente ou não deveria estar, né? Então, nesses canais, a gente tem estreitado cada vez mais, né, Isa, a relação com esses pais e mães para entender as suas demandas. A gente traz essas demandas, a gente tem um público autista muito extenso no nosso conteúdo, né? Não foi pensado, a gente pensa um conteúdo para ser o mais abrangente possível, mas essa foi uma realidade que se apresentou para a gente. Então, nós temos encontros mensais com os pais para falar sobre essas questões, sobre quais são as questões da criação, do desenvolvimento desses filhos, né, que demandam atenções especiais ou diferenciadas. Não é nenhuma pergunta, é só um relato, né? O nosso filho mais velho, ele é autista. E eu coloco bastante para ele assistir o José Comilão, porque ele tem muita seletividade alimentar, né? Então, eu coloco ele para assistir. A partir daí, eu começar a apresentar as frutas, os alimentos para ele. Me ajuda bastante. Então, respondendo também a pergunta do meu esposo, né? Obrigada. Obrigado. Eu acho que você deveria ter respondido a minha pergunta, porque nada mais gratificante, mais emocionante e que nos motive mais do que um depoimento de uma mãe que vive esse desafio real, reconhecer no nosso trabalho esse resultado. Então, assim, a gente sai daqui muito mais do que feliz, assim, a gente sai encorajado a seguir ainda mais. Obrigado, viu? Que legal, que bacana. Mais perguntas, gente? Ronaldo, você não vai perguntar nada? Não acredito. Duas coisas. Duas curiosidades, na verdade. A primeira é se os canais traduzidos, que hoje já são inúmeros, né, mas vocês começaram com 3, eles estão dentro do mesmo canal ou vocês decuparam Brasil, Espanha e inglês? Tá. Nós fizemos uma decupagem desses canais, tá? Hoje são 8, até agosto serão 17 idiomas. A gente faz uma decupagem. A gente não faz uma... Quando a gente pensa na distribuição de um conteúdo, a gente pensa numa tradução, né? Quando a gente fala de conteúdo infantil, gente, o carinho e o critério ele tem que ser muito maior do que só uma tradução. Então, a gente faz uma tradução muito mais do que literal. Uma tradução adequada à cultura daquele país, uma tradução... Existe um nome técnico, vocês desculpem, eu não vou lembrar agora, de localização, para que aquela história cumpra o mesmo objetivo dessa mãe que generosamente nos contou o relato dela, tá? Que legal. E uma curiosidade empreendedora agora. Quando vocês começaram o canal, eu não sei se vocês já faziam parte em 2017, vocês dois, mas era essa equipe, imagino que não, mas era essa equipe que vocês eram hoje ou era uma coisinha de, vamos dar início aqui, vamos tentar e tal, um grupo de 5 pessoas, de 3 pessoas e hoje vocês se tornaram o que vocês são? Tá, para falar até mais de hoje, né? Hoje a gente emprega direta e indiretamente mais de 100 pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. A Totói nasce com um propósito, sem um objetivo de eu vou ter 100 ou 200 ou 300 funcionários. Eu vou cumprir um propósito. Se esse propósito chegar a uma pessoa, ok.
a gente teve a felicidade de, em muito pouco tempo, descobrir que o nosso propósito chegava a milhões de pessoas. Então, obviamente, até por uma questão de saudabilidade do negócio, a equipe era muito pequena. Quando começou, eram 6 pessoas. E hoje a gente fala de mais de 100 pessoas diretas e indiretamente trabalhando diariamente. Não é um prestador pontual. Então, a gente tem muito orgulho disso. Quem mais vai querer perguntar? Só levantar a mão. Mais alguma pergunta? Eu falei, eu sabia, Ronaldo. Eu sabia que você não ia resistir. Boa noite, eu sou o Ronaldo. Eu também tenho IPs, eu também trabalho com desenho animado também. E eu vim aqui para entender como é que alguém que tem uma IP vai conseguir trabalhar com uma empresa de brinquedos e trabalhar com licenciamento e tudo mais. E eu queria entender de vocês, no caso de vocês especificamente, que tipo de licenciamento faz sentido para a marca de vocês, que não necessariamente precisa ser de brinquedos, pode ser de livros, jogos, quadrinhos, impressos em geral e outros tipos de licenciamentos. Qual que faz sentido para vocês? Certo. O tipo de produto que faz, o licenciamento de produto que faz sentido para a gente é o tipo de produto que estende o nosso propósito. Então, o nosso primeiro lançamento foi um livro, com questões comportamentais, pedagógicas e de entretenimento. Então, sempre que a gente, em razão dos nossos números, vocês devem imaginar, a gente sofre assédio nem sofre a palavra errada, mas a gente recebe propostas da indústria como um todo. A gente fica muito feliz com isso, somos empresa, precisamos fechar esses acordos, mas a gente faz uma avaliação diretamente com a nossa audiência, para entender o quanto aquilo faz sentido, o propósito. Porque a gente pode entender um produto da moda e fazer um lançamento que ele vai te dar uma venda expressiva ali em 3, 4 meses, mas ele não vai ajudar a construir a sua marca. Você não vai poder se apegar também àquele faturamento que teve um pico em razão de uma tendência por 3, 4 meses e não se sustentou. Então, nós fizemos o lançamento do nosso livro. Ele foi um lançamento muito feliz, muito comercialmente falando, estável, perene, produtivo, resolutivo para nós, para a indústria que estava com a gente. Então, a gente faz essa avaliação, a gente dá umas dribladas aí nessas tendências de momento para manter o nosso propósito. Mais alguém vai querer perguntar para a Isadora, para o Armando? Nenhuma pergunta mais? Então, fechamos aqui. Gente, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Lindo, incrível e apresentação muito bacana. Fechamos muito bem aqui esse segundo dia de Abrim Talks. Vou pedir palmas para os nossos convidados. Gente, muito obrigado. Eu posso pedir um favor de vocês? Posso fazer uma selfie com todo mundo aqui? Tão importante, tão especial. Cada um que ficou aqui um pouquinho escutando a gente, pode ser? Daqui de cima? Ah, que legal. Vamos lá, Isa? Todo mundo sorrindo para a selfie. Eu vou vir para cá, ó. Vou vir aqui. Todo mundo sorrindo. É uma selfie fake. Selfie é difícil, né, gente? Deixa eu abaixar aqui. Aê! A gente tem um presentinho aqui para vocês.
Um presente aqui de agradecimento. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Presentinho, brinquedos. Oba! Todo mundo gosta. Obrigada. Opa. Muito obrigada, gente. Muito legal a apresentação. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A gente chega ao fim aqui desse segundo dia de Abrim Talks. Amanhã voltamos, meio-dia, a gente começa uma programação incrível. Confiram lá, anotem as palestras que vocês querem ver. Esperamos vocês. Até amanhã. Boa noite.